Aleluia, glória a Deus a todos, amém? Diga para o seu irmão do lado, seja bem-vindo à casa do seu Pai. Aleluia. Nós estamos numa sequência esse mês falando sobre as emoções humanas. Ontem, acho que foi ontem, Jesus, foi ontem. Nós fizemos aqui através da ONG na nossa igreja, nós recepcionamos aqui cerca de 80 policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar de toda a região. Nós demos aqui um treinamento extraordinário sobre o campo das emoções, né? Sobre a base da inteligência emocional, inteligência espiritual. Acabei agora de conversar com o diretor do Colégio Saber. Ele soube do trabalho que nós fizemos no Murilo Braga. Atendemos lá cerca de 200 alunos no Murilo Braga. E nós vamos fazer um projeto lá dentro do Colégio Saber também. Quem fica feliz com isso? Estamos avançando e vamos fazer também uma entrega esse mês de um vídeo para todas as pessoas que tiverem um surto, tiverem problemas psicológicos. Nós fizemos aqui uma gravação, um vídeo extraordinário que eu sei que vai salvar vidas. E nós vamos fazer uma entrega lá no Hospital Regional de Itabaiana. Ontem mesmo, Tati nos informou que uma determinada pessoa tentou suicídio, chegou lá. E nós, antes de entregar mesmo oficialmente, eu já passei por Tati, que é enfermeira, para ela poder já fazer um laboratório, né, entregar para essa pessoa. Quero dizer para vocês que a nossa igreja tem se tornado um grande referencial nessa área. Amém? Segunda-feira eu vou estar em Natal, dando um treinamento lá para empresários. Na terça-feira eu vou estar também em Natal, fazendo uma imersão lá. E nós vamos ter uma sequência de viagens, intercalando entre pregações aqui de quinta, domingo. E agora eu vou fazer uma sequência de ministrações aqui na nossa igreja, na quinta-feira, domingo de manhã e domingo de noite. Eu vou estar praticamente em todos os cultos, eu consegui intercalar minhas agendas. E eu sei que nós vamos crescer muito, amém? Nós estamos ministrando sobre o ninho que foi construído para nos proteger, nos acolher. Mas chega uma hora que nós não podemos mais estar presos no ninho. E nós precisamos aprender a avançar. A Bíblia diz que como a águia voeja, que ela faz com que o seu ninho seja abalado para que os seus filhotes possam aprender a voar, assim o Senhor faz conosco. Deus, Ele não chamou o povo dele para ser um povo acomodado, de diversas formas. Aquilo que era bom ontem, não serve mais para a gente hoje. A roupa que serviu para Ana Rosa, quando saiu da maternidade, já não serve mais para ela hoje. E nós precisamos aprender a não ficar preso no passado. A gente precisa aprender a avançar e crescer. E hoje eu quero falar dentro dessa questão do ninho. Eu queria falar muito sobre Elias hoje. Eu quero falar sobre a história de Elias e nós vamos nos identificar. E eu queria falar para você algo sobre aquilo que nós vamos tratar hoje. E eu quero fazer a primeira pergunta para você nessa noite: qual é a voz que tem nutrido você? Qual é a voz, ou quais são as vozes que têm feito você parar ou avançar? Você hoje está parado em alguma área da sua vida por causa de alguma voz que está dentro de você? E sobre isso nós vamos tratar hoje, porque existem vozes. A Bíblia diz que existem vozes no mundo, existem vozes que chegam dentro da gente. E a Bíblia diz que todas elas têm um fim proveitoso. Sabe, o diabo, ele tem uma voz e ele tem um fim proveitoso para ele nos parar ou nos destruir. Tudo que chega para a gente como uma voz, ou é uma voz que está vindo da parte de Deus ou está vindo da parte do diabo. E nós precisamos identificar as vozes. E às vezes até vozes que parecem ser do bem podem não ser de Deus. Às vezes até vozes que parecem ser boas aparentemente, mas elas não são caminhos de vida.
A Bíblia diz que o homem, às vezes, entra em caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Então existem vozes que às vezes até parecem ser vozes boas. E nós vamos aprender que a voz, muitas vezes a gente não ouve ela audivelmente, mas muitas vezes a gente ouve vozes que se significam dentro da gente. Não se preocupe, a gente vai trabalhar isso hoje aqui, cada ponto desse. Mas eu quero já começar lendo a palavra com você lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Por gentileza, abra lá, por favor. E eu quero orar nesse momento. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra que vai vir e que está vindo do seu trono. Obrigado, Pai, pelo seu povo que está sendo despertado a sair do ninho. Não fomos feitos para ficar preso no ninho, mas nós fomos feitos para dar voos e voos altos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tiago 5,17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos, 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Eu fiz questão de ler toda a passagem no seu contexto. Por quê? Porque Tiago é como se ele estivesse dizendo assim: irmãos, ele está falando para crente. Identifique isso, ele não está falando para ímpio, ele está falando para crente. Ele está falando com o povo da igreja. Ele está dizendo assim: irmãos, eu estou vendo pessoas se desviando. Que o contexto aqui que ele está falando é isso, de irmãos, de gente da igreja se desviando, esfriando na fé, se desligando das coisas de Deus. Pessoas até que podem dizer assim: não, eu amo o Senhor, só deixei de ir para a igreja. Mas a igreja faz parte das coisas do Senhor. Então é uma mentira, é uma historinha que eu estou contando. Quando eu digo que estou com o Senhor, só não estou indo para a igreja. Não, eu estou desconectado do alimento, estou desconectado do contexto, estou desconectado da família, estou desconectado de muita coisa que o Senhor quer trabalhar na minha vida. E às vezes eu estou com problemas lá dentro, que eu quero descontar na igreja, mas o problema de verdade, se um dia a gente puder ser sincero, está em nós. E ele está dizendo: olha, eu estou vendo o irmão se desviando, e nós precisamos estar atentos a esses irmãos. Vai até eles, tenta trazer de volta para o caminho, porque se você conseguir isso, você está alcançando um galardão. Ele está dizendo isso. E ele está dizendo, e Tiago ali está na função de pastor, ele está dizendo: olha, eu preciso da ajuda da igreja. Vamos observar os nossos irmãos, vamos ajudar eles a não esfriar na fé. O pastor não vai conseguir fazer isso só. Aí ele vai dizer qual é o problema dos irmãos estarem se desviando. Ele diz: olha, o problema é um problema emocional. E ele está dizendo: não se condene. A linguagem é não de condenação. E ele usa o exemplo de Elias. Ele diz: olha, Elias foi um homem altamente usado por Deus, um homem extraordinariamente usado pelo Senhor. Então é como se ele dissesse: eu vou pegar um tampa aqui, eu vou pegar aqui um referencial, um herói da fé, eu vou pegar um Pelé espiritual aqui agora, e eu quero dizer que até Elias, ele foi sujeito, ele se desviou por algum tempo daquilo que Deus queria para ele, porque ele tinha problemas emocionais. E ele está dizendo: olha, eu estou vendo irmãos se desviando da fé por problemas emocionais. Por quê? Porque são homens. Elias era como nós. Você está vendo Elias? Poderoso, dizia: chove, chove. Pare de chover, parava de chover. Na verdade, eu quero ler para você os milagres que Elias fez. Presta atenção nisso. Primeiro milagre: com sua capa abriu o rio Jordão.
Pô, abriu o mar, imagine isso. 2, profetizou uma grande seca, aconteceu. 3, aumentou o azeite e farinha na casa da viúva. 4, deu vida, ressuscitou o filho da viúva. 5, destruiu o altar de Baal. 6, decretou o fim da seca. 7, ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar. 8, desarmou os círios diante de Israel. 9, lavrou a sentença do rei Acabe. 10, profetizou a sentença de Jezabel. 11, a morte de Acasias. 12, 102 homens são consumidos pelo fogo, no comando dele. 13, profetizou a ruína e morte de Jorão, rei de Judá. E eu poderia botar um 14 aqui, foi transladado para o céu. Esse homem, ele teve síndrome do pânico. Qualquer especialista vai dizer isso. Ele teve síndrome do pânico. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ele hoje. E ele vai dizer o seguinte: olha, peraí. Se Elias pôde ser consumido por um problema emocional que desviou ele, nós na igreja também podemos passar por isso. E eu quero pedir aos irmãos para me ajudar a ficar atento. Vamos olhar para o outro irmão e ajudar ele a não se desviar. Não desiste não. Não dê ouvido. Sabe? Vamos tratar isso aí dentro de você. É por isso que eu não concordo com igrejas que não trabalham o lado emocional da igreja. O lado emocional da igreja é importante porque somos seres humanos. Somos seres humanos, irmãos. Eu quando em 2012 tive meu último surto, graças a Deus, e nunca mais voltei em nome de Jesus. Em 2012, quando eu tive o último surto, eu tive vergonha de dizer para as pessoas, porque pessoas poderiam me julgar e dizer: ah, o grande pregador está com problemas emocionais, ah, o grande homem de Deus, ele está com problemas de depressão. Sim, eu tive em 2012. Deixa eu dizer algo para você, eu me sentia ali naquele momento como uma vela sendo consumida, como uma vela que se consome e se apaga. Eu me senti desse jeito, consumido, recebendo pancada de tudo que é canto, pressão de tudo que era canto. E eu chorava em casa, eu me desesperava no quarto, e botava uma maquiagem para sair, porque eu tinha vergonha do que as pessoas poderiam pensar de mim. E sabe, amados, às vezes é um irmão do seu lado que vai perceber algo. E eu me lembro do pastor Beto. Ele chegou para mim e disse: cara, ele não falou muita coisa, vamos aí, vamos se somar aí com você, vamos começar a correr. Eu estou falando sério com você. E eu não conseguia nem correr 200 metros. E o pastor Beto, ele é triatleta, né? Triatlo, né? É triatleta. E aí ele faz triatlo e tudo. E ele me ensinou a correr, eu não sabia correr. Eu me lembro que eu comecei correndo 200 metros. E eu terminei 8 meses depois correndo 13 quilômetros. Eu me lembro que uma vez correndo 2 horas da manhã. Às vezes chegava do trabalho de noite. E eu ia para a 13 de julho. E todo mundo sabe que eu trabalhava na área de segurança. E eu corria lá na 13 de julho, às vezes 2 horas da manhã, porque era o horário que eu tinha. E eu me lembro que uma vez que Rui aqui da nossa igreja, passou de moto com capacete fumê, parou perto de mim. Rapaz, eu tomei um susto, pensei que, pelo amor de Deus, eu vou morrer agora aqui. Quem é esse cara? 2 horas da manhã correndo. Sabe por quê, irmão? Quando nós estamos obstinados, quando nós estamos determinados, sabe, amados, nós não colocamos empecilhos. Deixa eu dizer algo: se você está passando por algum problema e Deus está oferecendo a solução, pare de colocar dificuldades, avance. Beto ali foi um instrumento de Deus. E a corrida, o correr com ele ali do lado, foi uma ferramenta do Senhor, para eu ir saindo daquele ninho ali. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Aleluia. E eu quero dizer para você, amados, que naquele dia, naquele momento, eu comecei a entender a necessidade. Porque às vezes as pessoas podem ter vergonha de abrir o coração para o pastor, mas para o amigo da igreja ele não tem.
Agora você, ou você que está me assistindo, tem que ter sensibilidade, você tem que se fragilizar, você tem que tirar a capa de orgulho, de vaidade e dizer: eu estou precisando de ajuda. Tem um negócio aqui passando na minha cabeça, tem um negócio aqui dentro de mim que não está bom não. Aleluia. Vocês estão comigo ainda? E aí em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Abra por favor. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu quero chamar a sua atenção, e não é uma coisa minha isso, são de vários teólogos. Eles acham muito estranho como começa a história de Elias, porque a história de Elias é muito parecida, a forma que inicia, com a de Melquisedeque. Não quero enfadar você com questões teológicas, mas eu só quero chegar num ponto. Porque geralmente, quando um grande personagem da Bíblia era apresentado o contexto familiar. Filho de Beltrano, filho de Cicrano, filho de Beltrano. Até algumas pessoas dizem assim: rapaz, eu não gosto de ler a genealogia da Bíblia, né? Um dia a gente pode até pregar sobre as genealogias da Bíblia, você vai ver que as pregações são extraordinárias, né? Mas você vê que Elias já entra. Elias chegou e era tisbita, e ele chegou já profetizando. Parece que é filho de chocadeira, né? Parece que foi um aborto espontâneo assim, um negócio que nasceu assim do nada e já saiu profetizando. Isso é estranho. Biblicamente isso é estranho. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Isso não é normal na Bíblia. Tem alguma coisa aí no meio. Eu quero chamar essa atenção. Eu não quero chamar a atenção porque ele profetizou, parou de chover, não é nada disso. Eu quero falar sobre o ninho. Eu quero falar de onde vem esse cara, de onde vem esse profeta que tinha emoções, fazia as coisas acontecer, mas teve problemas emocionais. Porque a história dele começa já ele grande? Porque a história dele começa com ele já profetizando, e ninguém fala da família dele, ninguém diz nada da origem dele. Vocês estão aqui comigo, amados? Aleluia. E Elias, ele começa, a história dele já começa dessa forma, cheia de ruptura. Em 1 Reis 19:1, por gentileza, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos nos identificando com Elias. Na verdade, se não for remédio para você, eu declaro que vai ser uma grande vacina, amém? Quando nós pregávamos ontem, falávamos ontem para os policiais, eu disse: provavelmente estou pregando para 4 tipos de pessoas aqui. Uma pessoa que nunca vai ter problemas emocionais, nunca, porque dentro de você não existe gatilhos, não existe nada dentro de você, ainda que você passe por pressões ou coisa desse tipo, que você venha a ter problemas emocionais. Mas com certeza você um dia vai se deparar com alguém que está com problemas emocionais. Talvez até um colega que está namorando uma arma para dar um tiro na cabeça, e do mesmo jeito que ele pode dar um tiro na cabeça dentro de um quarto, ele pode dar dentro de uma viatura. Vocês estão aqui comigo ou não? 2, alguém que está saudável agora, mas tem coisas dentro de você que não foram resolvidas, e se você não resolver logo isso, um dia isso pode ser acionado. 3, alguém que está doente, mas está com vergonha de dizer. E 4, alguém que está doente e já se pronunciou. Com certeza também a mesma história aqui, e de quem vai assistir essa ministração. Ainda que você não tenha problemas emocionais, e você nunca venha ter, você vai conhecer alguém. Estamos passando por uma geração que está tendo muitas dificuldades emocionais. Surto para tudo que é canto. Talvez vocês não tenham noção disso, mas nós tivemos uma reunião agora recentemente na nossa ONG. Nós não temos braço. Escute, nós não temos braço para alcançar a demanda que já chegou. Aleluia. Aleluia. Estamos diante de uma geração que está doente. E nós estamos em uma igreja que se propõe a ensinar
um ser humano a ser saudável, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós vamos trabalhar o homem de forma plena, corpo, alma e espírito. Em 1 Reis 19:1 diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O que é que Elias tinha feito, acabado de fazer? E como matara todos os profetas à espada. Uau! Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, repita comigo, diga, e disse-lhe. Diga de novo, diga, e disse-lhe. Façam-me os deuses com D minúsculo, como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uau! Elias tinha feito tantos milagres. A Bíblia fala que Jezabel tinha mandado matar. Isso é muito importante, daqui a pouco eu vou tratar sobre isso. Ela tinha mandado matar os profetas de Deus. E Elias achava que ele era o único vivo. Ela tinha mandado acabar com todos. Acabe se casou com uma mulher. E se você estudar a história de Acabe, é como se Acabe tivesse alguma revolta contra Deus. Porque Acabe fez questão de provocar Deus. Sabe, filhos mimados que querem provocar os pais. Assim foi Acabe. E um dos nomes de Jezabel era filha de Baal, filha do cão mesmo, ou filha da mistura. E ali Acabe se casa com aquela mulher começa a dominar a mente de Acabe, e ela convence Acabe a exterminar tudo que pudesse lembrar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E ela começa a mandar colocar figuras de Baal na cidade. Você sabe quem era Baal, ou a figura de Baal? Era, se você, por exemplo, voltasse no passado e fosse na Babilônia e outros lugares, você viria a figura de Baal, e ele era construído como azeite de cobre, azeite de ferro, e era uma estrutura de um Deus que tinha os braços assim, e cabia um feto lá dentro. E recorrentemente mulheres eram preparadas. Presta atenção nisso que eu estou falando para você. Mulheres eram preparadas para dar à luz a fetos que já seriam preparados para servir como oferenda a Baal. E elas achavam aquilo o máximo. Elas achavam aquilo como que um dom, um presente de poder portar uma criança que seria entregue. E aquela figura, ela embaixo dela, ela tinha um forno que colocava ali dentro madeira, queimava, esquentava toda aquela figura ao ponto que ficava vermelha, e colocava crianças como se estivessem botando de uma chapa, como se fosse um hambúrguer sendo fritado ali. Vocês estão nesse lugar? Esse era o culto a Baal. Essa foi a mulher que convenceu Acabe a parar de adorar um Deus que se manifestava pela sua Shekinah, um Deus bondoso, um Deus que abençoava a nação, que protegia a nação. E aquela mulher conseguiu isso. Era uma mulher persuasiva, era uma mulher que sabia usar as palavras, era uma mulher que sabia entrar na mente de alguém, era uma mulher que identificava fragilidades, era uma mulher que entendia como lançar uma flecha e desarmar alguém. E Elias já vinha numa sequência de milagres. Elias já vinha numa sequência de dependência em Deus. Como que aquela pessoa, presta atenção nisso, aquela pessoa que, Senhor, eu preciso de um milagre, e o milagre chega.
Senhor, agora eu preciso de outro milagre. E o milagre chega. E era como se Elias estivesse dizendo assim: eu estou cansado, mas eu vou para a minha última missão. E quando Elias é para essa missão, ele faz aquilo que todo mundo sabe. Ele faz um altar. E ele não usa fogo. Ele usa água. Porque água era a coisa mais cara que tinha naquele momento. 3 anos e meio de seca. Não era dinheiro, não era ouro que era mais caro, era água. Ele disse: eu quero dar o melhor para Deus, traga água para Deus. Aleluia, vocês estão aqui ainda? Eu já preguei sobre isso um dia, não é o foco hoje. Mas eu faço uma pergunta: você tem dado o seu melhor para Deus? Porque Deus só vai aceitar o seu melhor. Eu não estou dizendo que você vai comparar o seu melhor ao meu melhor, mas é o seu melhor. Não dê qualquer coisa para Deus, em nada que você der. Se vai adorar, adore com toda a sua força. Se vai orar, ore com toda a sua força. Amém? Aleluia. E ali naquele momento, Elias chama centenas de profetas de Baal e profetas. E diz: podem fazer aí a bagaçada que vocês quiserem. Eles estão se sangrando, fazendo as peripécias satânicas deles lá, e nada acontece. Elias começa a zombar e diz: ei, eu acho que os seus deuses tiraram férias, ou estão dormindo. Tirando onda, esculhambando. Centenas contra um. Diz: pronto, acabou a presepada de vocês, pronto. Ok, Senhor, chegou a sua vez. E a Bíblia diz que Deus veio com um fogo que lambeu até a terra. Ele foi atrás da última gota de água que foi dada para ele. Aleluia. Aleluia. Deus recebe cada oferta que você dá, cada oração que você entrega, cada adoração que você levanta. Deus recebe. Deus é um Deus que ama. Diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Ele diz: eu sou galardoador daqueles que me buscam. Então está escrito. Aleluia. Ah, Deus está fazendo troca? Não. Imagine você, homem, tendo relação sexual com a mulher, e a mulher chega e diz: faça o que você quiser. E ela fica igual um pau duro assim: me ame, viu? Aí fica igual lá assim, desse jeito, parecendo que morreu. Sabe, você entende que isso não é saudável. Vocês estão aqui? Eu não estou aqui nessa noite. Isso não é saudável. A entrega tem que ser completa dos dois lados. A relação de intimidade com Deus é a mesma coisa. Por isso que Ele nos chama de noiva. Você não pode estar frio diante de Deus. Ele diz: eu não quero você frio, eu quero você quente. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí ele chega, depois desse momento que mata os caras tudinho. Os caras morrem. Entenda, pelo amor de Deus, entenda isso. Foi um cara que foi alimentado por corvos, trazia carne. Foi um cara que movia os milagres de Deus. Entenda, um cara que ressuscitou uma criança. Um cara que dizia: segundo a minha palavra, não vai chover hoje não. Eu não sei se você está entendendo. Uma coisa é usar o nome de Jesus, já entra ganhando. Outra coisa é um cara na antiga aliança dizer: segundo a minha palavra. Olha que ousadia de Torá, e Deus gostei. Pois, vou fechar hoje o céu. Cadê esse homem aqui? Deus, ele tinha intimidade com Deus, ao ponto que Deus arrebatou ele. Se eu quero esse cara perto de mim. Oh, aleluia. E depois, quando vai no mundo da transfiguração, quem que aparece? Jesus diz assim: eu preciso mostrar 2 cabas machos aí de Torá. Quem é que eu escolho? Aí Deus dele traz Moisés e Elias. Oh, aleluia. Elias era o cara, meu irmão. E esse cara, depois de ter vencido, presta atenção nisso, ele ouve um mensageiro mandado por uma mulher, dizendo para ele: eu vou te matar em 24 horas. Ele escuta aquela ameaça, escuta isso, ele escuta aquela ameaça. Ele escuta aquilo. Ele escuta uma voz.
que entrou no cansaço dele. Muitos criticam Elias e dizem: como é que esse homem deu ouvidos a Jezabel? Um homem que andava tão do lado de Deus, que o que ele falava, Deus fazia. Porque pessoas que estudam e veem a Bíblia, ele poderia ter dito: como é? Diga a ela que pode vir quente, que eu já estou fervendo. Se Elias estivesse bem emocionalmente, ele diria: peraí, deixa eu ver como é que eu bagaço ela. Deixa eu ver aqui. Bota ela aos avessos, mando para Marte. Deixa eu ver o que eu faço. Se ele estivesse bem emocionalmente. A Bíblia diz: resistivos ao dia mau. Ele diz isso. Mas quando resistir ao dia mau, está escrito: ficai bem. Você já conheceu alguém que vence algo? Uau, venci. Depois vence de novo. Venci. Depois vence de novo. Venci. Mas parece que cada vitória vai tirando um pedaço. Cada vitória vai tirando um pedaço. E a pessoa diz bem assim: pastor, eu não aguento mais. Tudo eu tenho que crer. Tudo eu tenho que crer, pastor. Tudo eu tenho que orar. Até quando, pastor? Eu tenho a resposta: o justo viverá pela... Oh, aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo ainda? E aí eu quero continuar vendo aqui algumas coisas, sabe? Como eu falei para você, eu me sentia como uma vela queimada. Eu me sentia como uma vela queimada, bem assim era Elias. Você já fez aquela experiência da vela, né? Que você bota a vela aqui, depois você bota o copo em cima. Quem já fez essa experiência? Que bota a vela em cima e com o tempo a vela se apaga, porque ela está sufocada, acabou o oxigênio ali dentro. Muitas pessoas estão assim. O diabo está colocando um copo e está cansando muitos irmãos, e a vela do Espírito está se apagando. A vela da unção está se apagando. E a Bíblia compara inclusive isso, o próprio Jesus falando que a nossa candeia precisa estar acesa. E sabe, amados, é como se as nossas defesas estivessem sendo esgotadas. Esgotadas, porque não é só vencer, é ficar bem no final. Vocês estão comigo ainda? Quando Paulo fala sobre isso, alguns especialistas do grego dizem que o que ele queria dizer na verdade era o seguinte: que quando alguém vinha de uma guerra, porque eu não sei se você se lembra, o contexto está falando de uma armadura, está falando de uma armadura da fé, né? A armadura do crente, a capacete da salvação, né? O escudo, a espada, a sandália, a couraça da justiça, o cinto. E depois ele vai e fala isso. Então ele está falando do soldado romano. Então era costume greco-romano, depois de uma batalha, e eu não sei se vocês sabem, mas as batalhas demoravam 6 horas, espada com espada, muitas vezes ferros saía daquela espada e entrava na carne, e o homem com o sangue quente, se ele não tirasse aqueles pedacinhos de ferro, aquilo infeccionava e poderia dar febre, ele ficar sem condições de lutar no outro dia. Então ele chegava numa cabana pós-guerra e alguém botava vinagre ou sal dentro com a água e jogava sobre o corpo dele, onde ardesse, ele sabia. Então não era só vencer a batalha, era tirar os estilhaços. Então às vezes a gente vence algo, mas ficou vozes lá dentro. Quantas vezes a gente já acabou um evento, até na igreja, e depois de 2 dias a gente se apercebe de alguma coisa que a gente ouviu no meio do evento. O evento foi um sucesso, mas às vezes um obreiro usado pelo diabo fala uma besteira, aquilo machuca, diz: rapaz, por que a pessoa falou aquilo? Às vezes depois de uma vitória, um evento, voltando dentro da igreja, alguém que participou daquilo, às vezes alguém até que foi patrocinado, não tinha o que falar, só reclamou. Aí quem está à frente de um evento, estou falando no meu caso,
Aí você bota o seu, talvez no final de uma empresa, você construiu uma empresa, está dando salário para A, B, C, e alguém está reclamando de uma besteira. Então você venceu, fez com que as contas pagassem naquele mês, sobrasse um pouco de dinheiro, ou sobrasse muito dinheiro, não importa. Mas você começa a cogitar coisas que você passou naquele mês. Estilhaços vão ficando, às vezes palavras vão ficando. E se você não arrancar aquilo, vai criar uma semente. Uma voz está ficando. São vozes ficando. Vocês estão comigo ainda, irmãos? E Tiago diz: do mesmo jeito que Elias caiu, a gente pode cair. Do mesmo jeito. Porque o diabo usa o mesmo caminho. Uma voz. Agora o que eu acho interessante, pastor Marcelo, que ele diz aqui, olha só. Em 24 horas, diga a ele que eu vou matar ele. Passou 24 horas, passou 48 horas, passou 72 horas, e ele não matou, ela não matou. Ou seja, a promessa dela decaiu. Mas quando o cara está tão azoado, tão cansado, e aquilo entrou, ele não racionaliza mais. Ele não racionaliza mais. Porque aquela promessa de Jezabel tinha um prazo de validade, tão certo. Amanhã, essa hora, ele morre. Passou a hora, e ele não morreu. Mas a voz de Jezabel continuou nele. Ei, quantas vezes o diabo disse que ia lhe parar? Não, alô, vocês estão aqui? Ei, quantas vezes o diabo disse que era o seu fim? Quantas vezes o diabo disse que acabou? Quantas vezes o diabo chegou e disse, não vai dar? E deu, não deu? Não chegou até aqui? Então aquele que começou a boa obra só vai terminar no dia perfeito. As promessas do diabo têm prazo de validade, mas a palavra de Deus para sempre, para sempre, para sempre. As promessas dele para sempre. Aleluia. Meu irmão, você está dando ouvido a quem? Você está dando ouvido para quem? Aleluia. Elias nem parou para cogitar. Peraí, mas ela disse que era até ontem, que ela disse que ia me matar, mas não matou. Peraí, não. Sabe por que quando a gente está fragilizado? Eu não sei se você já conversou com alguém que está com problema de depressão, pânico, transtorno de ansiedade, coisa desse tipo. Ele começa a repetir a mesma história. Ele fica repetitivo. Não, porque, sabe? O seu pai, sabe? O seu pai está fazendo isso, seu pai está fazendo aquilo, seu pai está fazendo aquilo. Olha, sua mãe está fazendo, sua mãe está fazendo. Olha, sua mãe está fazendo. É umas conversas repetitivas, que entra no loop. E aquilo vai ganhando forra, vai aumentando. Olha, porque não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Não dá. Quem foi que disse para você que não dá certo? Quem foi que disse que não dá certo? Só quero saber quem foi que disse. Porque se foi Deus, aí meu irmão, de fato, não adianta nem, é melhor entregar logo os pontos. Mas se foi o diabo, ele é mentiroso por essência. E você está dando seus ouvidos para a pessoa errada. Vocês estão aqui ainda? Em 1 Reis 19:4. Já estou partindo já para o final. Em 1 Reis 19:4. Vamos ler até o 19, mas vai valer a pena. Ele diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta. Olha, que viagem. Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você lembra que eu disse que a história de Elias começa estranha? Eu disse que, presta atenção, gente, por favor, vocês estão aqui mesmo? Tem gente viajando na maionese. Se desligue não. Olha para aqui. Ele começa sem falar os pais de Elias. Mas agora Elias, ele entra em um processo. A primeira doidice que ele fala, a primeira
coisa que ele fala, depois que ele corre com medo, ele se cansa. Mas eu não sei se você sabe disso, mas Elias correu em outro momento, debaixo da unção. E a Bíblia diz que ele correu mais rápido do que a carruagem de Acabe. A carruagem de Acabe andava a 24 km por hora, segundo as enciclopédias. Então, escute isso, Elias correu durante horas, mais do que 24 km por hora. Tu sabe o que é isso? Ele correu debaixo da unção. Tem gente que diz que não corre debaixo da unção, corre, ele correu. Porque quando você está debaixo da presença de Deus e cheio da unção, tu corre e não se cansa. Mas agora ele está prenho de uma palavra maldita, prenho de uma palavra do diabo. Talvez essa palavra não veio da voz de Jezabel, pode ter vindo da voz da boca do seu pai. Talvez veio da boca de alguém que você estima, que disse que você não presta, que você não vai dar certo. Eu não sei qual é a voz que você está carregando, mas essa voz está tentando te parar. Porque quando você corre com uma voz do inferno, você cansa. Você cansa, e ele cansou. E na hora que ele cansa, pode perceber, ele falou uma besteira de Torá. Ele disse: Senhor, eu quero morrer. E eu sei que você já ouviu essa piada, mas vou contar de novo. Se ele queria morrer, porque ele não ficou? É porque quando a gente está fragilizado, a gente fala um bocado de besteira. A gente começa até a se amaldiçoar. Começa a repetir até o que o diabo está mandando a gente repetir. Olha, não vai dar certo. Eu nasci assim mesmo. Eu nasci para não dar certo. É melhor morrer mesmo. Sabe, tudo que eu boto a mão não presta. A gente começa a falar um bocado de besteira, asneira, que é do diabo isso. E a gente começa a tomar posse disso. Vocês estão comigo? Aí ele entra com uma frase, que é das partes mais importantes dessa ministração. Eu não sou melhor do que os meus pais. Aí os pais dele entram na história. O ninho entra na história. Eu não sei se você está entendendo o poder disso, meu irmão. O ninho entrou na história. Ele volta para o ninho. E ele está dizendo: eu aprendi a desistir com os meus pais. Eu aprendi a ter um limite de desgaste com os meus pais. Alguns especialistas na vida de Elias dizem que se ele se comparou aos pais nesse contexto, é porque provavelmente os pais também eram profetas. E muito provavelmente se desgastaram e pararam. E Jezabel conseguiu matar eles. Então muito provavelmente o final da vida dos pais de Elias foi um final depressivo. Foi um final de desistência. Um final dizendo: é melhor morrer. E ele está repetindo padrão. E os pais muito provavelmente ensinaram para ele a ser um bom profeta. Ensinaram para ele como deveria orar, como deveria agradar a Deus. Os pais dele muito provavelmente fez um bom trabalho na área espiritual. Oh, aleluia. Mas ele viu os pais dele fazendo algo que no momento certo para o diabo, ele despertou aquilo que ele tinha dos pais, ou aquilo que ele não tinha para romper. Talvez o que você está fazendo hoje é repetindo o padrão do seu pai, o padrão da sua mãe, padrões dentro de você que você precisa quebrar. Seus pais são maravilhosos, gente boa, tudo bom, mas se eles não te ensinaram no campo das emoções a serem saudáveis, você precisa aprender com Cristo, ter a mente de Cristo, assumir uma nova posição e dizer: o meu pai pode ter sido depressivo, Satanás, mas na minha vida não, essa maldição acabou. Aleluia. Durante 25 anos a minha mãe foi depressiva. A minha mãe chegava para mim e dizia assim: Lito, no dia que eu morrer, eu quero que você coloque um bocado de rosas. Você sabe o que é uma criança? Está numa procissão de Jesus Cristo morto,
na Catedral Sergipana e lembrar disso até hoje. Da sua mãe dizendo: Lito, olha, tá vendo aquelas rosas ali que botaram no andor? Eu quero que seja do mesmo jeito no meu caixão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu entrei em depressão porque havia uma conjectura para isso. Eu não estou culpando minha mãe, e eu quero que você entenda isso, irmão, mas eu quero te dizer algo. Houve uma estrutura adquirida. Ela é vítima, e o diabo quis fazer de vítima, mas Deus triunfou na minha vida. É por isso que o meu chamado é tão forte nisso. É por isso que comigo pessoas não podem ficar paradas. Ou anda. A sua mente é igual a minha. Você tem tantos neurônios quanto eu tenho. Você tem um espírito igual ao meu. O mesmo Deus e o mesmo Pai. Ele faz a mesma coisa. Há um princípio básico. Se Deus fez com alguém, Ele pode fazer com você. Simples. Eu não sei, meu irmão, qual é a área da sua vida. Olhe para alguém que conseguiu. Se ele conseguiu, você consegue. Pelo amor de Deus, você não é diferente. Ah, pastor, eu estou assistindo essa ministração agora. Eu sou cadeirante. Ok. Bote mensagens, imagens de cadeirante de sucesso e seja o melhor cadeirante que você puder. Aleluia. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amado? Pelo amor de Deus, vocês estão aqui ou não? Vamos sair dessa voz de vitimização. Vamos sair dessa voz de escravos quando Deus nos fez filhos. Aleluia. Elias está dizendo: sabe por que não começaram a contar a história dos meus pais? Porque não valia a pena. Ele está dizendo: do mesmo jeito que o ministério deles acabou desse jeito, o meu ministério vai acabar também. Mas Deus não tinha um ponto final, Deus tinha uma vírgula. O diabo pode querer botar um ponto final, mas Deus está botando uma vírgula e dizendo: mas tem algo para contar além. Eu não tenho tempo mais para ler, mas depois você lê até o 19. Eu vou parafrasear com minha palavra. Deus diz: anjos, esse homem está precisando comer. Ele está dizendo: eu quero morrer. Aí Deus diz: eu vou dar comida. E ele teve uma atitude correta. Preste atenção nisso, por favor, fica aqui comigo. Porque os anjos colocaram uma comida do lado. Os anjos não colocaram, licença aqui meu filho, os anjos não colocaram na boca não. Os anjos disseram: a comida está aqui, ó. Vocês estão comigo? Eu quero que você entenda isso, Jesus, por favor, entenda isso. Muitas pessoas morreram. Dr. Ricardo está aqui, ele pode dizer isso. Quantas vezes, Dr. Ricardo, você pode ter chegado para um paciente seu e dizer: a fórmula do sucesso é essa, o remédio é esse, e a pessoa não tem coragem. Às vezes até você já deu, até a amostra grátis, tome, e a pessoa não teve a condição de olhar o horário. Os anjos disseram: meu filho, eu vou fazer a minha parte, está aqui, ó. Agora a sua parte é abrir a boca e comer. Deixa eu dizer uma coisa, presta atenção no que eu estou dizendo hoje, me ame no que eu estou lhe dizendo. Se você abrir o casulo de uma borboleta antes da hora, ela fica aleijada para a vida toda. Tem horas que o pastor de uma igreja, ele não tem que vir abrir o casulo e facilitar. Ele tem que ser aquele cara que vai dar um chute nas costas e dizer: você pode, vá, você pode. Tem pessoas que estão viciadas, irmão. Escuta o que eu estou dizendo hoje. Me ame no que eu estou lhe dizendo. E bote a mão nas minhas palavras e me ame, me ame, me ame. Tem pessoas que estão viciadas em pedir. Mas chega um momento que você tem que sair disso. Ah, pastor, eu queria tanto participar disso, mas eu não tenho. Ah, pastor, eu queria tanto participar daquilo, mas eu não tenho. Mas eu lhe faço uma pergunta:
E se fosse uma quimioterapia que você precisasse? Você faria de tudo para participar da quimioterapia ou não? Alô, vocês estão aqui ou não? Não, amados. Por que a gente não pode fazer um bolo e vender? Por que a gente não pode lavar e arrumar uma casa? Por que a gente não pode começar a andar com as nossas próprias pernas? É porque alguém ensinou para a gente que a gente é mendigo emocional, mas Deus lhe arrancou disso. Tem horas, irmão, que infelizmente o pai não pode dar o brinquedo que a criança quer. Se ele tem dinheiro, se o pai tem condição financeira, e tudo que a criança pede dá, ela nasce sem saber o valor. Vocês estão comigo ou não? Quantas vezes já patrocinamos pessoas e a pessoa não rendeu, e o Espírito Santo me ensinou que muitas vezes a pessoa mesmo não está crendo nela, a pessoa não está confiando nela, ela não está entregando nem um pouco do que ela poderia fazer, simplesmente vir e só abrir e tomar e comer. Ei, quantas vezes estamos próximos de alguém, me ama, irmãos, que você diz, faça isso, eu te ajudo, eu estou aqui do seu lado, e a pessoa só fica, não, eu não consigo, eu estou aqui do seu lado. Bora, Litão, você consegue. Bora, Litão, ei, se você desmaiar não tem problema, eu estou aqui do seu lado, você volta. Eu estou tonto, respire mais um pouco, você consegue. Ei, eu poderia dizer não, eu poderia dizer que eu estava cansado, mas deixa eu te dizer, ali foi o jeito de Deus, um ato profético para eu começar a viver de novo. Às vezes Deus está colocando anjos do nosso lado, colocando comida do nosso lado, e nós estamos chutando. A igreja é uma comida, e muitas vezes Deus está colocando anjos do seu lado, vamos comer, rapaz, vamos comer, e você está fugindo. E Elias come aquela comida, e ele ganha forças, e ele começa a correr de novo, mas logo vem de novo a voz, e ele entra na caverna. Vocês estão aqui mesmo nessa noite ainda? Ele entra numa caverna. Quantas vezes, escute isso, o diabo diz, fique em casa, não se arrume não, fique chorando dentro de casa, fique lá dentro daquele quarto, não queira ver ninguém. Não, pastor, eu não quero ir para a igreja, sabe, porque eu não estou bem. Mas era para você vir quando você não está bem. Você está entendendo não, que o xadrez, o diabo está ganhando. Ele colocou algo para você não vir, que é o seu alimento, e você não está vindo, tu entrou na onda dele. Oh, aleluia. Quando você aprender a ser antipático ao diabo, você venceu. Existem vozes que vai dizer entristeça, e você diz aí você diz, isso é tolice. Não, fica do jeito que você quiser, irmão. Mas eu lhe garanto que existe uma coisa dentro de você chamada serotonina, que tudo que o diabo colocar na sua cabeça que você não consegue, eu lhe garanto hoje, eu deixo o meu chamado hoje. Se você fizer exatamente isso, se você fizer assim, desse jeito, eu deixo o meu ministério hoje. Se você, em tudo que o diabo colocar na sua cabeça que você não consegue, você ofertar para Deus 10 minutos de sorriso pela manhã. Como assim, pastor? Você fecha os olhos e tudo que ele diz que você não consegue, você para, imagina você conseguindo, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Escuta isso. E aí você começa, já consegui, eu já consegui, eu já consegui. 10 minutos. 10 minutos de manhã, durante 30 dias. Se sua vida não mudar, eu deixo o ministério hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. A chave, a comida está do seu lado. Você só tem que fazer uma coisa: dizer para o diabo, aqui na minha cacunda tu não multa não, meu irmão. Você não vai montar em mim não. Se o diabo disser não se arrume, aí você diz, pois hoje é que eu vou me arrumar de torar. Hoje eu não vou para a igreja. Pois eu vou para todos os cultos agora. Eu não vou adorar não. Pois agora eu vou levantar o braço e adorar. Porque aqui está sob nova direção. Aqui não é mais você, diabo. Quando o diabo disser não ame mais a sua esposa, você diz, pois agora que eu vou botar para torar com ela.
no bom sentido. E vice-versa. Ah, mulher, você não está mais desejando o marido. Ah, mulher, vá para frente do espelho e diga: é hoje. É hoje. Bota aquela caçola ungida, daquela que levanta até defunto. Fica, venha para cá, Abraão. Que a gente vai fazer uma nova nação hoje aqui nesse lugar. Vocês estão comigo ou não, irmão? Você precisa envergonhar o diabo em cada lugar que ele disse que você morreu. Você precisa dizer para ele em cada lugar: não deixe nada para ele, não deixe nada para ele. E Deus entra naquela caverna e diz assim: isso é de Torá, irmão, por favor, escuta comigo, estou quase lá. Ele diz: Abraão, para mim essa voz, para mim uma das passagens mais lindas da Bíblia. Ele diz assim: Abraão, desculpe, Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Se fosse uma mãe, me ame, mães, mulheres, me ame. É o seu papel e tem que ser assim mesmo. Repita comigo, diga: Deus é pai, não é mãe. Ok, Deus entra. Se fosse mulher, se fosse mãe, e é o seu papel, esse é o seu papel, faça mesmo isso. Porque a igreja é a mãe da história. Ela que acolhe, ela que acalenta, ela que cuida e prepara tudo para Deus vir. Aqui em cima eu sou um leão, aqui embaixo eu sou um cordeiro. Por quê? Porque aqui em cima Deus está me usando. Essa é a voz do seu pai falando com você. Essa é a voz do seu pai entrando na sua caverna hoje, dizendo: o que é que você está fazendo aí dentro? O que é que você está fazendo aí dentro? Você se arrumou para vir para cá? Ou você não teve nem coragem de vir e estar escutando do outro lado? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está dizendo para você o que é que você está fazendo dentro dessa caverna. O que é que Deus está dizendo? Se assunte, se abrume, rapaz. Aí o que é que Elias fala? Ele fala duas vezes. Sabe o que é, Deus? É porque eu sou o único profeta. Eu fui muito exigido. Eu fiquei muito desgastado. Ele fala uma, aí você lê mais uns 4 versículos, ele fala de novo isso. Sabe o que é, Deus? É que eu tenho sido uma mãe tão zelosa, e eu estou cansado disso. Eu tenho sido uma mãe, uma esposa tão, uma crente tão, e tudo tão. E eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou cansado de sempre fazer o certo, eu estou cansado. E o diabo está conseguindo cansar você. Deixa eu tentar explicar isso para você. Me ame, que eu estou falando. Por favor, me ame agora. Deus, ele diz: beleza. Escuta, deixa eu tentar explicar. Deus entra na caverna. Imagina se ele fosse mãe. Ele ia chegar assim: meu filho, você está sentindo mal? Senta aqui, vá. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tuas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora dessa caverna, não vai. Que a mãe quer cuidar, não sei o quê. Aí Deus chega, vai para Deus, olha o papo de Deus. Escuta, qual é o papo do seu pai? Porque às vezes o pastor replica o papo de Deus e acha ruim. Vamos lá, qual é o papo de Deus? O que é que você está fazendo na caverna? Não, porque eu me desgastei, se viu o senhor, desgastei, beleza, eu me desgastei. Não, beleza, entenda, eu guardei mais 7.000. Se você não sair, eu uso mais 7.000. Eu pensei que era só eu. Não, tem mais 7.000, eu estou lhe dando a oportunidade. Você quer ou não quer? Não, Senhor, deixa eu te explicar de novo, o senhor não entendeu. Olha o papo de Deus, viu? Olha o papo de Deus. É porque assim, eu me desgastei pelo Senhor. Eu estou desgastado. Me ame, viu? Me ame. Aí Deus diz: pronto, eu acho que você não entendeu. Eu estou lhe dando uma missão, beleza? Você tem missão A, B, C e D. Eu não quero falar de todas não, mas você tem uma, sabe Jezabel? Beleza. Tu vai voltar lá. Tu vai voltar lá. E tu vai dizer para ela que se ela não se converter, ela morre. Você vai entrar no palácio. Você vai passar pelos soldados todinho, com a cara mais lisa. Tu
tu vai chegar na frente dela e vai dizer: ou tu se converte ou tu morre. E você vai chegar para Acabe e dizer: para de ser frouxo, homem banana do caramba. Tu se levanta, tu é macho, tu é homem, rapaz. Bote ordem na sua casa, senão tu morre também. Vocês estão comigo? É como, irmão, é como se, presta atenção, eu estou finalizando, acredite. Olha, é como se ele dissesse assim. É como se Elias dissesse assim: eu quero carinho. Aí Deus está dizendo: não, não. Não é hora de carinho agora. É hora de romper. Não, mas eu quero descansar. Aí é como se Deus dissesse assim: não, tu só descansa quando acaba. Quando você não acabou, eu lhe dou força. Se você não acabou ainda, escuta, se você não acabou ainda a sua carreira nessa terra, e você não acabou, e você que veio pensando em morrer, não acabou, eu estou dizendo para você que não acabou, Ele quer dar força para você. Deixa eu tentar explicar melhor. É como se você dissesse assim: Deus me ajude. E Deus disse: não, eu vou lhe dar a vara. Me dê o peixe, não, vou dar a vara. É como se Ele estivesse dizendo assim: Deus, eu quero parar. Tá, eu não quero nem ouvir isso, eu tenho outra proposta, beleza? É como se Elias estivesse numa vibe, numa linguagem, e Deus dissesse: eu não consigo entender isso, eu não consigo falar essa linguagem, eu não consigo entender essa conversa de perdedor, eu só consigo entender esse outro lado, vem pra cá. Deus, Ele não consegue dar ouvidos à murmuração. Deus não consegue dar ouvidos a isso. Ele vai te puxar, Ele vai te levantar, Ele vai dizer: ei, vamos embora. Agora você precisa fazer uma coisa hoje. Você precisa chegar naquela voz lá e dizer para ela que tem uma voz maior, e que se ela não se converter, ela morre. Eu não estou mandando, querido, pelo amor de Deus, me ama agora, porque agora tem um princípio aí. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Entende isso? Você não vai chegar para o seu marido e dizer para ele: olha, esposo, ou tu se cala ou tu morre. Você não vai falar isso para ele. Vocês estão aqui ou não? Não, tem alguém usando o seu marido. Tem alguém usando a sua conta bancária. Tem alguém usando os resultados no seu trabalho. Tem alguém usando o que você está fazendo todos os dias. Porque está escrito em Deuteronômio que Ele vai abrir as comportas do céu e vai descer como chuva para abençoar aquilo que você fizer com suas mãos. Ei, se não está acontecendo, é o diabo que está roubando, não é a sua incapacidade. Diga para o diabo quem você é. Talvez, irmão, entenda, e essa eu acho que é a última palavra. Você está até falando, mas não está crendo. Chegou a hora de você se levantar por dentro. E a Bíblia diz que ele saiu. E quando ele saiu, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a grande chuva vai descer. Talvez o máximo que você está vendo agora na sua frente é um pastor com a cabeça grande e raspada, mas esse é o sinal de um homem de Deus dizendo para você que vai acontecer. Deus está nesse lugar dizendo que vai acontecer. Deus está dizendo que basta ver, somente veja uma pequena nuvem. Deus está se movendo, nessa noite Deus está indo até você. Aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero que nós possamos aniquilar algumas vozes que começaram a ser construídas dentro do ninho. E eu quero pegar, sabe, dentro desse ninho, deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui mais um pedacinho dele. Eu quero pegar dentro desse ninho essa voz do quinto dos infernos, que nós começamos a ouvir lá atrás, e você achou que é normal. Pode deixar desligado. E você começou a achar que é normal. Só que nessa noite você precisa dizer assim: ó, acabou, viu? Acabou, dentro de mim acabou. Eu não quero saber se meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Eu não quero saber. Eu só pego o que é bom deles. Eu só quero pegar o que é bom. Não quero saber. E se o mundo todo deu errado, eu não quero saber. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Deus só quer que você se levante em fé e coma pelo menos um pouco da comida que Ele está colocando, e você possa correr mais um pouco na sua frente, mas não entre numa caverna. Vocês estão aqui ainda nessa noite? Hoje você vai se levantar dessa cadeira
e vai começar a abrir sua boca, e vai começar a dizer para Jezabel, e vai começar a dizer para ele, em Apocalipse diz que Jezabel é um espírito. Eu quero dizer que Jezabel entrou no controle de algumas coisas na sua vida, mas hoje você precisa dizer para ela, para esse espírito, dizer para ele, para o diabo: ei, escuta aqui, Satanás, porque acabou. Na minha casa não, no meu trabalho não, tira as suas patas. E se você puder ainda dar uma grande risada, tu vai rir da cara do diabo. Vocês estão aqui nesse lugar, você pode ficar em pé. Agora se levanta como uma águia nesse lugar, minha amada. Oh, glória a Deus.